Olá, meus amores, boa tarde. Está no ar mais um live desta segunda-feira e hoje a gente tem um entrevistado muito especial, né? Se vocês que estão chegando agora, que não ainda não nos acompanham, podem acompanhar a gente nas redes sociais, tá? Tanto aqui no meu Instagram, como também no @programa.vemprarua. Depois de ir ao ar com a live, a gente também fica disponível no podcast, tanto pelo Spotify, como pelo Deezer e pelo Castbox. Então, hoje eu vou estar chamando o Márcio Rogério Renzo. O Márcio é fisioterapeuta, é capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ele é especializado em ergonomia, formado em administração pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco e tem uma experiência aí, né, de mais de 26 anos em segurança e gerenciamento de crises. E eu acho que nada mais do que trazer um profissional como ele para estar falando de um assunto tão delicado, né, que é a terceira idade e os cuidados que a gente precisa ter com os nossos idosos, né? Principalmente quem aí tem pai, mãe, avós, familiares, né, que já chegaram à terceira idade. Então, assim, a gente também tem que estar preparado para isso, porque a gente também vai chegar lá num determinado momento da nossa vida. Então, eu vou convidar aqui o Márcio para estar com a gente. Só um segundinho. Márcio. Vocês já podem estar enviando as perguntas aí, quem quiser estar participando com a gente. Clica ali no aviãozinho embaixo da tela, vai convidando as pessoas que você acha que precisam, né, estar ouvindo aí sobre esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo que nos fortalece tanto. Olá, Márcio, boa tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui para dividir um pouco com vocês sobre esse assunto tão importante são o cuidado com os nossos idosos. É isso aí, eu estou arrumando aqui o volume, vendo se o pessoal em casa tá tudo ok com o volume para a gente estar começando, né, Márcio? A gente que já se conhece aí online, né, virtualmente, eu acho que isso tem facilitado tanto a vida da gente como também dos idosos, né, nesse distanciamento social que a gente vem vivendo. Com certeza, toda a interação, principalmente no caso dos idosos, é muito importante, porque agiliza, mantém eles uma consciência corporal, espacial. Tudo isso é muito importante para os cuidados com ele, para que se evite quedas e outros males nós estamos sendo acometidos com essa nova situação. Márcio, você acha que a forma de, principalmente, né, que a gente vê que o coronavírus, né, o novo coronavírus chegou aí atingindo em forte os nossos idosos, pessoas mais velhas, né, principalmente as que estão em grupo de risco, né, após os 60 anos e também que tem alguma doença já né, na vida, você acha que essa hora agora de olhar com mais carinho para os idosos, de chamar a atenção da gente, né, para esse olhar, pode ajudar eles de alguma forma? Com toda certeza. Essa patologia veio a mostrar o cuidado que nós temos que ter com os idosos. Ao mesmo tempo, um cuidado no geral, não somente em relação a essa patologia, porque os idosos, com a chegada dessa nova situação, né, da questão do envelhecimento, sofrem já por a debilidade desse próprio processo de envelhecimento. Você tem diminuições fisiológicas, neurológicas, e tudo isso contribui muito para o surgimento de patologias e agravamento de patologias já existentes. Né? Uhum. Como é que você tem lidado no dia a dia com essa situação? Porque você tem ido à rua, né? Você tem visto essas situações de perto já, não só nesse momento agora que a gente está vivendo, mas ao longo desses anos. Eu posso chamar de. Eu até tenho um pouco de receio, né? Porque eu tenho tanto carinho pelas pessoas mais velhas
que eu não sei se elas gostam de ser chamadas de terceira idade ou de idosos, mas quem me conhece sabe o carinho que eu tenho por eles, então, assim, se em algum momento eu for indelicada, se alguém achar que eu estou sendo indelicada, né, falando idosos a partir dos 60, porque a gente vê, assim, eu tenho pais que têm 72 anos e eles estão assim eles têm um vigor muito grande, né, ainda de vivência. A gente vê que eles têm uma jornada ainda longa pela frente, mas que são necessários muitos cuidados, né? Quais cuidados que eles têm que tomar assim no dia a dia, Márcio? Sim, hoje, com o advento da tecnologia, nova situação, o acesso a informações, os idosos estão tendo muito mais oportunidades de se tratarem melhor, se conhecerem melhor, e isso faz com que esse processo que antigamente a gente colocava lá um marco aos 60 anos, pessoa idosa, terceira idade, como até chegava a ser um fato pejorativo, mas hoje não, hoje eles chegam com plena vitalidade, e isso faz com que eles tenham hoje uma vida muito melhor do que os nossos antepassados, a nossa faixa etária de idosos antigos, né, podemos assim dizer. Hoje eles chegam com vitalidade, e um principal, assim, um recado assim, que eu posso deixar é o quê? Cuide da alimentação e atividade física. São dois pilares que os idosos têm que ter para que tenham um futuro, uma qualidade de vida muito melhor. Você indica, então, quais exercícios que os idosos podem estar fazendo nesse momento, principalmente de isolamento social, que não pode estar dando aquela caminhada, né, na rua, né, respirando ar fresco, dentro de casa, o que seria bom? Sim, são exercícios que nós falamos cargas vasculares, exercícios dinâmicos. Questão de erguer e abaixar os braços, que são comprovados que a prática de exercícios físicos leves reduz o índice de queda deles em 2,5 vezes. Porque não sei se você sabe, um idoso, tratar assim, um idoso, ele cai pelo menos uma vez ao ano. E a queda é um dos grandes problemas com os idosos, porque quando ele cai, não é a queda em si, são as consequências que traz essa queda, tanto consequência física, que às vezes nem chega a ser uma lesão, ter uma lesão grave, mas ela traz também uma consequência psicológica, porque esse idoso, uma vez que ele caiu, ele passa a se ressentir, a diminuir a sua atividade, deixa de fazer determinadas coisas que para ele é essencial. Então, uma prática de uma atividade física leve, erguer e abaixar os braços, um próprio exercício respiratório que ele pode fazer sentado, inspirar, sustentar, fazer com que tenha um aumento dessa capacidade, já é uma grande ajuda para ele. Porque o fato dele estar sedentário complica muito a situação dessa pessoa. Um idoso, ele é muito menor a probabilidade dele ter patologias agravadas e em adquirir novas patologias. E principalmente agora nesse momento de isolamento social, né? As quedas também são constantes dentro de casa, não são? Sim, com certeza. E como eles estão... nós temos... A questão do isolamento social, ele traz vários processos. Porque quando ele agora, nessa situação que ele foi fechado em um ambiente, ele tem alterações psicológicas, começa a ficar mais mal-humorado, os idosos que tinham uma vida ativa. E dentro de casa é um ambiente que determinadas, principalmente, no geral, as pessoas não têm aquele cuidado, que é colocar um apoio, um degrau, a questão da própria colocação dos móveis, para ele ter um acesso, transitar. Então, todos esses são fatores de risco que
fazem com que o idoso venha a ter uma queda. A questão da iluminação, que é um grande problema, porque o idoso, com o passar do tempo, ele tem uma demora na capacidade adaptativa dele de mudanças de ambiente, do escuro para o claro, do claro para o escuro. Então, tudo isso altera a situação dele, o ambiente dele, e nesse fato dele estar dentro da residência, ter que fazer uma movimentação, porque ele não aguenta ficar parado, ele acaba se lançando a muito mais riscos de vir a sofrer essa queda. Ou mesmo queira subir numa cadeira para acessar um equipamento, um objeto, tudo isso são aumentos de riscos para esses idosos, né? Entendi. E, Márcio, esse trabalho que você vem fazendo, né, há tantos anos do seu profissionalismo, de segurança, gerenciamentos de crises, quais são os casos que você mais tem atendido neste momento de reclusão social? A questão da reclusão social é justamente o acidente doméstico. São quedas dentro de banheiros, áreas de limpeza externa, cozinha. Um grande problema que foi colocado com a Covid, né? A questão da higienização com álcool gel. Tem tido vários acidentes com isso, porque o álcool em gel, ele não tem uma chama muito visível e demora um pouco a evaporação dele na mão. Então, às vezes, a pessoa ela pega e faz a higienização da mão com álcool gel e vai mexer numa panela, no fogão, acaba sofrendo acidente. Então, até um apelo que eu faço para as pessoas que estão assistindo: evitem de usar o álcool gel dentro da residência. Dê preferência para a lavagem das mãos, que é muito melhor, mais adequado e oferece menos riscos para esse tipo de acidente. Já deixe o álcool gel para quando não possa fazer a higienização da mão com água e sabão. No ambiente externo, quando ele tem que sair de casa, né? Isso do álcool em gel até foi interessante você falar, porque eu não tinha essa percepção de que o fogo dele não é tão visível, né, como os outros, então demora mais para a gente captar isso, né? Eu acho que isso aí é muito interessante a gente saber e estar informando para o pessoal em casa. Márcio, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Que aqui o vídeo não está aparecendo tanto, mas se você está me ouvindo, vou perguntar aqui para o Fernando Verdasca se ele está vendo, só para dar um feedback aqui para a gente. Pessoal que está assistindo a gente, se tiver alguma dúvida, querer mandar alguma pergunta para o Márcio, tá? A gente está em aberto aqui. Tem gente aqui falando das perguntas, todas as perguntas são bem-vindas, tá, gente? A gente convidou o Márcio justamente por ele ser fisioterapeuta e a gente poder trazer mais um pouco de informação nos cuidados com os idosos nesse momento de isolamento social. Tanto que o Márcio, eu acho que até é bom você estar repetindo isso, Márcio, porque assim, a gente tem que saber como conversar com os idosos, né? Sim, é muito importante. Esse acesso aos idosos é muito importante. Porque a questão do envelhecimento, a pessoa se tornar um idoso, não é uma patologia. É uma situação que ele se encontra. Então, idoso não é sinônimo de patologia. Tem idosos que têm uma vida totalmente ativa. Então, é somente o conversar, a forma de abordar que é importante. Então, eles já tiveram muito mais experiência que nós de vida. E nós temos o conhecimento atual. Então, essa forma como nós temos que passar é que tem que ser dado ênfase. E interessante é assim, porque o idoso, ele tem um tempo diferente do nosso. Então, quando nós vamos passar essa informação, nós temos que passar no tempo deles e não nosso. Nós temos que fazer de forma que ele absorva essa informação
passo a passo, de forma que ele tenha uma total compreensão, porque às vezes para nós é muito claro, mas para eles não conseguem entender. Então, a abordagem dessa informação é a principal característica que nós temos que ter para lidar com idosos. Uhum. Márcio, tem uma pergunta aqui das pessoas que foram enviando para mim durante a semana. Tem uma da Silvana, que é o seguinte: como adaptar ou alterar uma postura adquirida ao longo da vida que muitas vezes foi incorreta para desenvolver uma nova postura? Como é que a gente faz, né? O cidadão, né? O indivíduo, ele teve essa postura, uma determinada postura durante a vida inteira, e agora, nesse momento de crise, como fazer com que ele também se adapte a essa nova experiência, né? Sim, o importante que a pessoa que tem uma postura inadequada começa que uma das principais características é começar a sentir dores, incômodos. É o quê? Procurar um profissional fisioterapeuta para que seja feita uma avaliação desse paciente, para que ele possa determinar qual será o enfoque dessa reabilitação. Porque, como foi a ouvinte explicou, ela teve uma mudança dessa postura ao longo da vida toda. Então, para a gente trazer novamente essa pessoa à postura correta, não é um processo fácil. Então, tem que ser feito devagar e de forma que nós temos que reeducar o nosso cérebro à postura correta. Porque se você pegar uma pessoa que tem uma postura inadequada e colocar ela numa maca e deixar ela à vontade, ela vai pegar e vai tomar aquela postura totalmente incorreta como a correta. A partir do momento que você colocar ela na postura que é a correta, a percepção dela, com os olhos fechados, ela nos relatando, ela vai relatar que ela está totalmente torta. É muito comum isso. Nós colocamos na postura adequada e ela entende que ela está totalmente torta. Então, a gente tem que ir trabalhando de forma que o cérebro dela seja reeducado para a nova postura que é a correta, deixando de ter os hábitos. E uma grande dica que eu dou é que a pessoa começou a sentir dores, aquela dor fina e contínua, em determinada posição, procure um profissional, porque só a avaliação e os passos adequados que nós vamos passar que vai fazer com que ela volte a ter uma qualidade de vida boa e executar exercícios ou mesmo as atividades de vida diária sem nenhuma dor. O importante é procure o profissional e evite a automedicação. Porque a automedicação ela vai mascarar os sintomas e vai fazer com que você tenha uma falsa percepção que está tudo bem. Uhum. A Pachiega, falando até desse assunto, né, de postura, ela diz que ela tem muito problema na coluna e tem sentido mais dor nesse momento. Ela tem 66 anos e ela está perguntando se isso pode ser emocional. Olha, as questões dessas dores musculares que as pessoas estão relatando, principalmente nesse período, o que normalmente vai ser por conta da forma como ela está atualmente na residência dela. As pessoas, como estão nesse isolamento, tendem a ficar muito sentadas em sofás, deitadas de forma incorreta em camas. Em tese, elas tentam ficar à vontade, mas essa posição à vontade, por longos períodos, acaba causando dores. E essas dores musculares, elas tendem a ficar mais aumentadas e agudas em questões de localização. Então, é uma pontada mais forte próxima à costela, é uma pontada no pescoço.
Principalmente, é importante falar, as pessoas hoje fazem muito uso de aparelhos celulares e elas tendem a ficar com a cabeça fletida, o pescoço fletido, para ficar visualizando. E isso tem aumentado muito nas patologias relacionadas à coluna, à parte cervical. Então, é uma importante dica. A pessoa, tudo bem ficar assistindo ao filme, mas levanta, vá até a cozinha, caminhe um pouquinho, volte, não fique totalmente parado, porque isso vai fazer, sim, com que aumente essas dores musculares, e essas dores tendem a piorar caso não seja tratado. Uhum. Ó, para quem está chegando agora, tá? A gente está conversando com o Márcio Renzo. Ele é capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo e também fisioterapeuta. E hoje o nosso tema, né, é falando sobre os cuidados que a gente precisa ter com os idosos nesse momento, porque assim é muito fácil a gente estar falando, né, Márcio, e a gente ter pessoas mais velhas dentro de casa com problemas que às vezes eles não querem expressar, né? Eu acho que daí vem a gente conversar com carinho, né? Com acolhimento. E é muito importante a participação dessas pessoas que convivem com esses idosos, porque a participação deles na vida dessas pessoas é de extrema importância, porque o idoso ele tende a ficar um pouco mais quieto, recluso em si mesmo. Então é importante que tenha uma pessoa observando ele de fora, para ver como ele caminha, como ele está se alimentando, como ele está ingerindo água, como ele tende a fazer as atividades dele, se ele está diminuindo essa velocidade, perceber esses pequenos detalhes que são indicativos para que a gente possa intervir num tratamento de forma mais efetiva e faça com que essa limitação tende a ser diminuída. Impedir, não há como. É um processo, o envelhecimento não tem como a gente reverter. Todos nós estamos envelhecendo, né? A cada segundo não tem como. Mas a gente retarda essa velocidade. Então a pessoa, principalmente o idoso acima dos 80 anos, tem que ter um total carinho, porque é a faixa etária que dobra praticamente os incidentes. Então tem que ter muita atenção, observar, questão da alimentação, cortar em pedaços para a pessoa, procurar desfazer, não ofertar o alimento muito com pedaços grandes, porque ele tende a se engasgar muito, tem muitas ocorrências de engasgamento. Então, essas observações, a pessoa que está de fora, ela é mais efetiva para nos relatar quando o idoso venha a sofrer um acidente ou venha procurar um tratamento preventivo, que é o ideal para qualquer pessoa. Márcio, o envelhecimento ele vem sendo estudado, né, muito, né, nos tempos, não só agora com a pandemia, mas também nos últimos anos, para ver se tem esse retardo, né, se a gente consegue desde cedo construir bons hábitos, que nem fazer exercício, alongamentos, tudo mais. Para as pessoas que estão chegando nessa idade né, que divide a terceira idade, que aí eu acho que no Brasil, eu acho que, se eu não me engano, é 60 anos e em alguns países 65, né? Há uma variação, assim, em termos de idade, 60, 65 anos. Mas o diferencial mesmo é quando a pessoa começa a sentir, a pessoa começa a sentir as primeiras alterações. É aquele peso na perna, é um cansaço que antes a pessoa não existia. Quando ela começou a sentir essa diferença, ela já tem que começar a procurar um profissional adequado, um médico, um fisioterapeuta, e começar a se conhecer nessa nova situação, porque é novo para ela também. Então, muitas das coisas que às vezes ela sente, não é que às vezes ela pensa que é algum problema, não, é uma coisa natural do envelhecimento. E quando ela entende essa situação, ela passa a se tratar melhor, e se conhecendo, ela tem uma resposta muito melhor.
para essa nova situação, né? O fato, como eu falei, a forma preventiva, desde de sempre, a gente manter uma boa alimentação e uma atividade física constante, não precisa ser aquela atividade física exaustiva, uma atividade física leve, porém constante, faz com que nós cheguemos a essa situação nova do envelhecimento com muito mais disposição e uma propensão muito menor de desenvolver novas patologias, que são inerentes à pessoa idosa. Uhum. Uma coisa que eu estava conversando esses dias com uma amiga, que ela começou a comentar que a mãe dela está com 66 anos, acho que se não me engano, e ela começou a falar mais alto. Né? Daí, quando ela pediu para a mãe dela procurar o médico para ver, né, se estava com algum problema no ouvido, alguma coisa, a mãe ficou chateada, ficou braba. Então, assim, como é que a gente faz, né, para chegar e conversar e, vamos dizer, e o idoso não levar a gente para o lado maldoso, né? A gente está querendo Sim. ajudar, mas às vezes eles não querem entender. Essa questão da forma de abordagem. A gente nunca pode impor a ele. Nós devemos, para ter um relacionamento mais fácil, é fazer com que eles cheguem à conclusão de que eles estão precisando dessa ajuda. Porque quando a gente impõe, eles geralmente absorvem como uma ofensa. Uma agressão, né? Uma agressão e a tendência é eles oferecerem uma repulsa. Quando nós fazemos com que eles percebam que o problema está presente e eles não haviam percebido, isso faz com que eles aceitem com mais facilidade e colaborem durante o tratamento. No caso de uma pessoa que está perdendo, nesse caso, que provavelmente é um sinal de perda de audição, fala, ô mãe, ô pai, você não está percebendo que você tem aumentado o volume da voz? Por que será que está acontecendo isso? Aí vai trazer a discussão e eles vão falar assim, será que vamos procurar um médico? Será que vamos poder resolver de alguma forma, mas fazer com que eles cheguem à conclusão, porque eles têm a capacidade, salvo algumas exceções, mas eles têm essa capacidade e esse discernimento de ver que tem algum problema com eles, né? Então, é dessa forma. A forma de abordar é fazer com que eles cheguem à conclusão e não tentar impor a pessoa, né? Tá. Salvo os casos que não tenha a pessoa não tem capacidade de discernimento em si, aí é necessário uma intervenção mais contundente, né? Tá. Chegou uma outra pergunta aqui, como preparar os ambientes para os idosos, né? Porque a gente já tem que pensar, e isso entra até na sua especialização de ergonomia, de crises, de ambientes. Então, assim, quando um idoso ele vai morar sozinho, você já tem que pensar em ter uma casa térrea, que não tenha escadas. Como é que funciona? Como é que se prepara esse ambiente? Sim, essa pergunta é muito importante, porque nós temos duas situações de idosos, né? Os idosos que vivem em comunidades, na nossa sociedade, e o idoso que vive em setores institucionalizados, que nós falamos. Só a pessoa que é internada em hospitais dias ou casas de repouso. Essa pessoa que vive na comunidade, geralmente, ela tem um diferencial, porque ela é ativa, ela está consciente, então ela tem uma habilidade de locomoção maior, tem a capacidade sensitiva dela mais aprimorada. Já a pessoa que está institucionalizada, ela vai ter uma diminuição disso. Porém, ela tem um ambiente já adaptado. Na residência dessas pessoas que vivem em sociedade comum, é importante, como você falou, ter uma casa sempre que possível térrea, não sendo possível, nos locais onde haja desníveis,
que tenha apoio, que seja um piso que não seja derrapante, um piso mais rústico um pouco, para que tenha aderência do pé, para que evite escorregões. Evitem móveis no meio do caminho, né? Evite colocar mais aos lados, deixe o trajeto por onde ele passa mais livre. Uma grande importância, que eu falei, a questão da iluminação do ambiente, para que não haja muitas alterações bruscas de iluminação. Na cozinha, que vamos falar principalmente na cozinha e banheiros e quartos, que são os 3 pontos onde eles mais convivem. Então, banheiros sempre tendo apoio, tanto para o sanitário quanto para o chuveiro, tendo apoio. No chuveiro tenha, caso não consiga ficar em pé permanentemente, que tenha um banquinho ou uma cadeira adaptada de forma que ela não escorregue. No sanitário tenha um apoio para que ela se levante. Sempre que possível, se esse idoso mora sozinho ou tenha mais pessoas, porém sejam da mesma estatura, faça com que o sanitário seja adaptado, se ele seja erguido ou abaixado um pouco, de forma que o idoso não tenha que fletir muito o joelho, porque na hora que ele vai levantar, geralmente ele tem tonturas ou não consegue, se esforça demais para levantar. Na cozinha, que não tenha, os armários sejam tanto para o alto, eles tenham acesso fácil, quanto também, às vezes as pessoas não se atentam, mas os armários muito baixos também são graus de risco, porque quando o idoso tem que fletir o tronco para alcançar determinado objeto, ele pode ter uma alteração de pressão brusca e venha a cair. Então as pessoas sempre pensam no subir para acessar um objeto, sendo um risco, mas não, abaixar também é um problema de questão de queda ou esforço muito brusco também, porque ele tem que abaixar, e causa dores na coluna, joelhos principalmente. Então é importante analisar tudo isso e sempre procurar um profissional especializado para que ele vá até o local e faça essa análise, né? Não ir muito assim, porque sem ver o ambiente é complicado você passar todas as dicas, né? Transferir todas as situações possíveis que a gente possa observar. Essas que eu falei são algumas das que são mais comuns inerentes aos acidentes, mas uma avaliação mais pormenorizada, há necessidade do profissional comparecer ao local e verificar exatamente como é esse ambiente e faça todas as observações para que sejam feitas as correções adequadas. E Márcio, e referente à alimentação, né? Pelo fato dos idosos estarem fechados dentro de casa, muitas vezes não tem um quintal, né? Que o idoso possa estar tomando um ar, tomando um sol, comendo frutas, né? Não possa ter uma vida mais saudável como ele estava tendo antes, porque eu acho que assim muitos idosos têm procurado isso, ter uma vida mais saudável para poder manter a longevidade, né? Quais os cuidados básicos com a alimentação dos idosos nesse momento? Bom, a alimentação, o que eu posso dizer, assim, superficialmente, teria que ser um profissional nutricionista, um nutrólogo, para que determinadas dietas. O que a gente tem que observar é o quê? Ela seja de forma mais diversificada possível, colorida, evite muita frituras, comidas pesadas, porque o idoso ele tem uma desaceleração no processo metabólico dele. Então, quando você oferta uma alimentação muito gordurosa, muito pesada, ele vai ter alterações, que pode levar a alteração de pressão. E nós temos a questão do idoso também. E, geralmente, os idosos hoje eles chegam com doenças pré-existentes, né?
Então, a alimentação é um importante aliado no tratamento de qualquer patologia. Então, se a gente oferta uma alimentação mais gordurosa, pode interferir em diversas patologias, ou seja, muito rica em carboidratos, açúcares, vai interferir. Então, é importante observar uma alimentação não só para os idosos, para todos do ambiente, né? Porque se você também tratá-lo diferenciadamente, ele vai se sentir ofendido, agredido. Então, o importante é fazer com que trazer ele para o seio familiar e ofertar uma alimentação o mais rica possível em nutrientes, de forma que você não faça ele ter uma sobrecarga nesse metabolismo dele. Entendi. Márcio, a nossa live já está chegando ao final aí. Eu queria agradecer muito pela sua participação. Eu acho que assim, o trabalho que você faz, não só como fisioterapeuta, como também capitão do Corpo de Bombeiros, eu acho que isso traz para a gente, né, e trouxe aí respostas que a gente precisava em relação aos cuidados com os idosos. Eu sou muito grata, tá, pela sua participação. Quem quiser acompanhar o Márcio, é só entrar no Instagram dele, tá? É @marcior.renzo, tá? Se alguém quiser mandar algum direct, tirar alguma dúvida sobre, né, os cuidados que precisam com os nossos tão amados idosos e a terceira idade, porque, assim, querendo ou não, todos nós estamos nesse caminho, né, Márcio? Sim, é a única verdade. A única verdade inerente é essa. Todos nós vamos passar por isso e que Deus abençoe que nós passemos por isso, né? Isso, Mas não, eu e que estou essa aqui à passagem seja disposição. leve, né? Principalmente isso, né? Que a gente possa ter o entendimento e poder ajudar também os idosos que estão ao nosso redor, que a gente possa levar informações para eles, saiba principalmente como conversar. É ter paciência nesse momento. Com certeza. Eu fico à disposição, através dos canais sociais meus, estou à disposição, qualquer pessoa pode enviar perguntas, que eu terei muito prazer em responder. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou à Obrigada. disposição. Até a próxima, tá? Até. É isso aí, pessoal. Quem esteve hoje com a gente, então, foi o Márcio Renzo, que é fisioterapeuta, capitão do Corpo de Bombeiros e tem aí uma experiência de mais de 26 anos em segurança e gerenciamento de crises. E deixou para a gente aí informações valiosas de todos os cuidados que a gente precisa ter com os idosos. Eu fico aqui por enquanto, né? Na quinta-feira a gente tem mais live. Se você quiser acompanhar o OnLive, você pode entrar lá no Spotify, também no Deezer e no Castbox. Ficam meus agradecimentos, tá? A @Life Gourmet Comercial, que é nosso parceiro aí, tanto do OnLive como também do Falando com a Frigideira, do chefe Luiz Vidal, e também do nosso programa Ponto Vem Pra Rua. Também fica aí uma dica muito especial do @Prefira Local para quem mora em São Paulo e tem lá nessa página tem vários serviços que podem estar ajudando você de alguma forma, tá bom? Fica aqui o nosso agradecimento e até a próxima online.